Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira, um bom início de semana também. Estamos aqui hoje iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário, mais uma semana que Deus reserva para todos nós de muito aprendizado também. Então sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos pelo amor de Jesus que nos une aqui neste instante. Cada um de nós se encontra em uma cidade, em um estado diferente, sempre dizemos isso. Estamos longe fisicamente, mas o nosso coração está unido. O nosso coração está bem próximo, pois estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E isso nos torna muito próximos, independente da distância física. Então sejam muito bem-vindos e vamos começar com o nosso coração voltado a Jesus, com o nosso coração aberto a Deus nosso Pai. Mais um momento do Evangelho. Este aqui são minutos que nós reservamos do nosso dia, minutos em que todos nós silenciamos um pouco as preocupações exteriores e nos concentramos aqui. Pois eu penso, meus irmãos, quantas vezes as preocupações em excesso nos afastam de Deus. Exatamente. Às vezes ficamos tão preocupados, com um pensamento tão dominado por essas preocupações do que pode acontecer, com medo, com ansiedade, que acabamos nos afastando de Deus. Porque o nosso pensamento, às vezes, ele fica tão cheio de preocupação que a gente não reserva um tempo para poder conversar com Deus, para orar. Estamos tão atribulados na vida material, tão preocupados com as coisas da matéria, que nos esquecemos de nos aproximar de Deus. Por isso, não deixemos que essas preocupações da vida material nos afaste daquele que é o nosso Criador, daquele que nos ama, Deus nosso Pai. Olha, meus irmãos, são com essas palavras que eu convido a todos para começarmos aqui o nosso momento do Evangelho. Hoje nós iremos refletir a mensagem número 112 do livro Um Minuto com Chico Xavier. E esta mensagem é do querido irmão Jacob. E olha que lindas as palavras dele, pois ele diz: depois da sepultura, sabemos com exatidão que o reino do bem ou o domínio do mal moram dentro de nós mesmos. Olha, meus irmãos, essa mensagem ela tem tanto ensinamento pra gente, mas tanto. Mas hoje eu vou convidar para a gente começar a semana pensando que o reino do bem ou do mal habita dentro de nós mesmos. E pegando aqui essas palavras do irmão Jacob, eu me lembrei de um ensinamento de Jesus. Aquele momento que Jesus convida um jovem para segui-lo. E esse jovem, em resposta a esse convite do Cristo, diz: Ah, Senhor, espere, porque eu preciso enterrar o meu pai agora. E o Cristo diz para esse jovem: deixai os mortos que enterrar os seus mortos. Jesus diz isso para ele. E o que o jovem faz? Ele não segue Jesus naquele momento de sua vida. Ele vai enterrar o seu pai. Mas é interessante nós pensarmos porque Jesus, ele convidou o jovem para segui-lo. E quando ele convida o jovem, e o jovem diz que não naquele momento, que ele precisa enterrar o seu pai,
Jesus o responde: deixai os mortos enterrar os mortos, mas tu vem, me siga. Vem seguir comigo o caminho. Pensemos aqui na bondade do Cristo, em toda a sabedoria de Jesus. Ele jamais iria falar para esse jovem negligenciar a família dele. Não era isso. As palavras de Jesus são muito mais profundas do que às vezes conseguimos captar. Por isso eu trouxe aqui até um trechinho das palavras do querido De Luca, em que De Luca coloca falando sobre essa passagem. E nesse ponto, De Luca, ele vai trazer para nós assim que Jesus, ele não estava dizendo para o jovem negligenciar a família, deixar o pai, não ir mais naquele momento ali, orar pelo pai. Não era isso que o Cristo estava dizendo. Mas olha aqui o que De Luca coloca. O princípio que está contido nessas palavras de Jesus é que ninguém avança espiritualmente, portanto não consegue ser feliz, se não enterrar os mortos que ainda estão acordados dentro de si mesmo, os quais se assemelham a âncoras que deixam a embarcação da nossa vida sair do porto, não deixam as embarcações da nossa vida sair do porto para navegar. Ou seja, o que De Luca coloca aqui para a gente? Que é necessário deixarmos algumas coisas para caminhar para a vida espiritual. Quando Cristo fala deixar os mortos, enterrar os mortos, ele estava dizendo que a gente ainda tem muita coisa para ser sepultada dentro da gente. E que a gente precisa disso para poder caminhar para uma vida mais espiritualizada. Então pensemos aqui, e eu achei até interessante, porque quantas vezes, meus irmãos, nós temos aqui preocupações, rancor, aquele desejo mal para com o outro, aquela raiva de alguém. Quantas vezes a gente tem aquele desejo da avareza, dos desejos baixos, essas paixões baixas, puramente carnais da vida material? Quantas vezes a gente está carregando tudo isso? E aí é como se Jesus nos convidasse a enterrar tudo isso e a seguir agora para uma vida mais espiritualizada. Meus irmãos, De Luca fala algo aqui impressionante, eu vou ler para todos nós. Por isso, não deixe que as preocupações materiais matem as relações afetivas que podem construir junto àqueles que cruzam a nossa vida. Bens materiais não alimentam o espírito de ninguém. Jesus estava falando para esse jovem, para ele deixar que as coisas materiais seguiam com as coisas materiais, mas para agora para ele olhar para a vida espiritual. Da mesma forma, Jesus diz para nós: não deixemos que a nossa vida material nos afaste da vida com Jesus. Não deixemos que essas preocupações com o trabalho, que essas preocupações da vida material nos afastem desse coração em Deus. Porque fato é, meus irmãos, que às vezes a gente está tão imerso em todas essas problemáticas da vida material, que às vezes a gente nem se lembra de orar a Deus, de tranquilizar o nosso pensamento, de tranquilizar o nosso coração, de também dedicar tempo do nosso dia ao nosso espírito. Mas olha que o fato de estarmos aqui hoje, a gente já está dedicando um tempo para o nosso espírito, um tempo precioso. Então, meus irmãos, hoje a mensagem que eu queria deixar aqui para todos nós, vou até unir aqui com a do Emmanuel que a gente iniciou lendo, quer dizer, com o irmão Jacob. O que o irmão Jacob diz? Que o
bem ou o mal habita dentro de nós. E o que a gente vai encontrar do lado de lá quando a gente partir para a vida espiritual, será aquilo que a gente carregou aqui dentro, no nosso coração. Então era isso o tempo todo que Jesus estava querendo ensinar para esse jovem. Não adianta ficar apegado às preocupações da matéria, não adianta ficar ruminando essas coisas daqui material, não adianta ficar apegado demais às coisas aqui. Deixar as coisas materiais cuidem das coisas materiais. Ou seja, deixar os mortos cuidar dos seus mortos. Foca também na vida espiritual, porque é isso que levaremos conosco quando partirmos daqui. Meus irmãos, jamais vamos permitir que a vida material nos afaste desse contato mais próximo com Jesus. Nos afaste de sentir esse amor de Deus. Coloquemos o Cristo à frente de tudo que a gente tem que ter. Antes de irmos para o trabalho, vamos orando, conversando com Jesus, pedindo para Ele iluminar mais um dia que a gente vai entrar ali, naquele trabalho, que Jesus abençoe aquele trabalho, que Jesus abençoe os nossos caminhos profissionais. Coloquemos o Cristo à frente. Ele encaminha tudo que é bom para a gente. Da mesma forma, se a gente está em casa, coloquemos Jesus à frente, oremos, Cristo, tranquiliza aqui o ambiente da minha casa, que seja feita a vossa vontade, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Coloquemos Jesus à frente, até num alimento que a gente cozinha, num almoço que nós fazemos, coloquemos Jesus à frente, pedindo ali para Ele abençoar aquele alimento que vai nutrir o nosso corpo, para Ele abençoar aqueles alimentos que nos vão conceder a força para aquele dia. Podemos colocar Jesus à frente em tudo na nossa vida. Por isso, não vamos deixar que as preocupações materiais nos perturbem tanto interiormente, nos deixem tão confusos, que isso nos afaste de Jesus. Voltemos sempre e vamos aceitar o convite do Cristo sempre que Ele nos convidar. Meus irmãos, hoje eu encerro por aqui o nosso evangelho dessa segunda-feira, convidando a todos para a gente viver essa semana, essas palavras, tudo o que fizermos, que seja de um almoço em casa, uma ida para o trabalho, um momento em família, coloquemos o Cristo à frente. Meus irmãos, me despeço aqui, deixando um grande abraço fraterno para toda a nossa família do Evangelho. E lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. E que assim seja.